ao 5º episódio do podcast Vivendo e Aprendendo da Sociedade Iota. Hoje temos uma convidada muito especial, a Júlia Schwartz, não sei se eu pronunciei corretamente. Corretamente, Júlia Schwartz. Ela é CEO e fundadora da Maia Saúde, uma empresa que tem transformado o modo como cuidamos dos nossos familiares que estão envelhecendo. Ela é formada em Direito, decidiu mudar completamente de carreira após uma experiência pessoal com o cuidado de sua mãe. Júlia, seja muito bem-vinda ao Vivendo e Aprendendo e conta pra gente um pouco sobre você, sua história. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A minha história foi exatamente... começou a mudar, eu estava formada já estava atuando como advogada, eu abri um escritório de advocacia em Vitória, eu já estava há uns 2 anos atuando. E aí a gente recebeu, eu, minhas irmãs e meus irmãos, a gente recebeu um diagnóstico da minha mãe de Alzheimer precoce. Ela tinha 54 anos na época. Nova, né? Muito nova. E aí a gente começou a viver os desafios do cuidado dela, porque na época eu tinha 28 anos, eu também era muito nova. E quando a gente vai viver o cuidado da nossa mãe, a gente estima que a gente vai fazer isso quando a gente tiver com os nossos 65, 70 anos. Então foi muito precoce essa coisa de cuidar dela e a gente não sabia por onde começar. A gente ficou completamente perdido. E ela teve um diagnóstico de Alzheimer precoce, que é um diagnóstico mais agressivo, né? Então, quando o Alzheimer ele acomete uma pessoa nova desse jeito, normalmente é uma doença mais agressiva que tem uma duração menor. A minha mãe ficou 5 anos doente, ela faleceu com 59 anos. E aí, quando a gente foi viver essa jornada de cuidar dela, os desafios que a gente teve, porque a gente teve muitos desafios que a gente encontra hoje, que muitas pessoas vivem. Eu pensei, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Porque a família, né, como cuidadora, assim, desse familiar idoso, move céu e terra para isso, né? Normalmente a gente vê famílias que muitas vezes até se destroem com a intenção de cuidar desse familiar idoso e que muitas vezes não consegue alcançar o objetivo, né? Muitas vezes se sente ainda... Fica curto, né? Fica naquela incapacidade, porque muita coisa sai do seu controle, né? Você não tem conhecimento sobre a doença, você não tem conhecimento sobre o profissional, você não tem conhecimento sobre o cuidado em si. É muita coisa que a gente tem que aprender no meio do caminho. Então, o que a gente pensou foi construir uma empresa que ajudasse esse idoso como objetivo final, mas que ele começasse na família. Então, a transformação a gente começa com a família. A gente quer melhorar a vida dessas pessoas que estão na ponta do cuidado. E é um olhar que a gente nunca sentiu enquanto familiar. Então, o médico não olhava para a gente com esse cuidado. Então, o médico ia falar pra gente, por exemplo, minha mãe internava, teve uma intercorrência. A gente chegava num hospital aqui, o médico falava pra gente, pode ser que de hoje não passa. Nossa. E assim... Essa sinceridade, às vezes, ajuda a cuidar. Ajuda, mas também mexe profundamente conosco. O emocional, né? E é uma sinceridade que ela vem em toda internação. Então, se tem, nesse meio do caminho de 5 anos... 30 internações, são 30 internações falando a mesma coisa para você. No final do dia, você nem acredita mais que ali pode ser ou não pode ser. Então, a gente, hoje, como a gente tem como missão, como propósito, a gente melhorar a vida dessas famílias, trazendo um cuidado empático, obviamente honesto, sincero, porque a gente está falando de saúde dessas pessoas, a gente não pode fingir que aquilo ali não está acontecendo, mas a gente quer trazer um cuidado também para essas pessoas que estão na ponta, a gente quer melhorar a vida dessas famílias. Então, a Maia nasceu assim, desse propósito. A gente transformou a dor que a gente viveu, tentando fazer pelas pessoas o que a gente não conseguiu fazer por nós mesmos. Então, esse é o propósito da Maia. Muito positivo, muito interessante. Então, hoje, nesse episódio, a proposta é refletir sobre como podemos encarar o envelhecimento de forma mais consciente, leve e afetiva, né? E falar sobre saúde, rotina, autocuidado, relações familiares, redes de apoio e, claro, conhecer mais sobre a jornada que você teve, né? Porque eu acho que a ideia um pouco é como a gente pode se preparar para chegar nesse momento, né? Eu acho que essa é uma reflexão que é bastante pertinente, né? A gente está passando por uma transformação como sociedade, ou seja, a gente está sendo um país que está envelhecendo muito rápido. O Brasil envelhece,
Eu estava até estudando sobre isso esses dias. Ele envelheceu 19 anos, o que a França demorou 120 anos para envelhecer. Nossa, eu não Então, sabia. a gente tem uma velocidade de envelhecimento muito grande. Interessante. Então, a gente vai ser a quarta maior... Só desculpa te interromper. Você está falando do envelecimento na Idade Média. É, porque o na número Idade de Na Média. demografia. Na demografia. A mudança de... Embaixo nascem poucos, quem está vivo vai envelhecendo. Envelhece E não morre. E a Idade Média vai subindo. Vai subindo, exato. Então, a gente vai ser a quarta maior população de pessoas idosas do mundo em 2030. Ok? A gente está em 2025. E a gente não está olhando para esse cenário. É ali, né? E no meio disso tudo, a gente tem uma transformação de sociedade, de estrutura familiar. Então, minha mãe, por exemplo, teve 5 filhos para cuidar. Hoje eu tenho 2 filhos para cuidar de mim, para me ajudar nesse cuidado. Então, a gente está passando por uma transformação. Então, a gente está envelhecendo muito com uma estrutura familiar muito enxuta. Então, a gente precisa a gente como sociedade, como governo, como empresário, a gente precisa olhar para esse cenário e entender como que a gente pode fazer para a gente melhorar a vida desses idosos nesse momento. Assim, como que a gente cria uma estrutura para que eles tenham uma vida digna, com cuidado, organização, com leveza, segurança, entendeu? Então, a gente tem que... É um momento pertinente para a gente fazer essa avaliação e essa reflexão. Então... a gente vive uma geração sanduíche, né? Onde o filho cuida do pai, mas o filho também cuida... mas essa pessoa também cuida do filho. Então, normalmente mulheres que cuidam dos pais idosos, mas também que cuidam dos seus filhos, que ainda estão em fase escolar, que ainda estão na faculdade, que ainda precisa trabalhar muito. Então, a gente chama uma geração sanduíche porque ela é espremida, ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, se a gente faz uma análise, por exemplo, de como era 10 anos atrás... A minha mãe, por exemplo, ela cuidou dos pais quando os filhos já estavam todos formados, os filhos trabalhando. Então, ela não tinha preocupação com o filho. Hoje, a gente vê muitos dos nossos clientes, eles vivem essa jornada tripla, onde cuida do filho, cuida de si e cuida dos pais. Então, a gente precisa falar sobre o envelhecimento de verdade, porque a gente não está preparado para esse momento. Eu vou te contar que eu hoje cuido da minha neta de 6 anos, que mora comigo, minhas filhas moram comigo, e meu pai tem 98 e minha mãe 91, já merecendo cuidados adicionais. Então, esse exemplo então prático. É o seu exemplo prático. É exatamente isso. E aí, quando a gente olha para a população de cuidado, assim, né? O que a gente tem como cuidado de idoso hoje no Brasil? E no mundo, assim, mas no Brasil. A gente tem a maior parte dos cuidadores informais, cuidadores familiares, que a gente chama. Então, são pessoas que assumem esse papel dentro de casa de cuidar do pai e da mãe, que não ganham esse reconhecimento, que não sabem muitas vezes o que fazem, porque estão ali meio que... Preparação também, né? Eles são pegos de surpresa, né? Eles entram naquela jornada por necessidade. E um monte de gente adoecendo porque quer fazer o melhor para o pai e para a mãe, mas não sabe a forma de fazer. O assunto de fazer a gestão dos cuidadores e mantê-los motivados, eu acho que também é um assunto bem importante, né? É bem importante. Acho que o maior desafio, quando a gente fala assim, então vamos criar uma estrutura para cuidar do meu pai, né? Ou da minha mãe. Minha mãe tem 91 anos, agora ela precisa de cuidadora, então vamos criar uma estrutura. Então, a família se reúne, os irmãos sentam na mesa e falam, vamos contratar 4 cuidadores, como foi o seu caso. E aí, o que acontece? Quem é que cuida dos 4? Quem é que paga os 4? Como é que assina a carteira? Quase, né? Exato. Não vira uma empresa de verdade, porque aí tem a contratação dos profissionais, tem a alimentação dos profissionais, a gestão da casa, a escala, a falta, quando falta, quem é que substitui. E aí vira um grande conflito na família, porque eu começo a cuidar, a Júlia começa a cuidar, de repente, igual no meu caso, eu comecei a cuidar, fiquei grávida, já não consigo mais, já não tenho mais cabeça para cuidar dessa gestão, então passa para outra pessoa. E a outra pessoa também vem um desafio, e vem outro. Então, vira um grande caos, assim, né? Então, a gente hoje, o que a gente faz na Maia é pegar essa gestão pra gente. Então, a gente tira essa necessidade, esse trabalho da família, a gente assume esse trabalho. E o que a gente faz é organiza a família,
vamos organizar a sua estrutura. Então, quem vai ficar responsável pelo pagamento da Maia? Então, o Fábio vai ficar responsável. Quem é que vai ficar responsável sobre lidar com o dia a dia das cuidadoras? Então, a irmã do Fábio. E aí, a gente cria essa estrutura e facilita. E aí, o que a gente tem visto no meio do caminho? A gente tem visto família que antes eram brigadas, que já não se falavam mais, voltando à paz. Porque muitas vezes o que acontece? Se não existe uma organização, uma orquestração, a discórdia impera, né? Eu estou fazendo tudo, você não está fazendo nada. Sempre é a sensação de estou fazendo tudo. Normalmente sobrecarrega para uma mulher. O que a gente mais tem histórico, estudo, é que normalmente a mulher fica sobrecarregada. Com aspecto de cuidado, né? De cuidado, né? É uma cultura que a gente tem, né? O cuidado, normalmente, ele é feito pela mulher. Então, quando se tem uma família com 3, 4 irmãos, uma mulher, 2 mulheres, normalmente a mulher, ela deixa de viver a vida dela para fazer esse cuidado, direto. E aí, o que a gente tem é falta de reconhecimento disso como trabalho. Porque, vamos lá, o que acontece? Essa mulher trabalha também. Mas a gente tem casos, por exemplo, de clientes que a mulher deixou de trabalhar para cuidar, para ficar em casa cuidando da mãe, porque tem essa coisa também centralizadora, de achar que a família que consegue dar o melhor cuidado e tudo mais. Então, a gente tem uma filha ali. Essa filha, normalmente, ela não arca com questões financeiras, porque ela está ali, presente no dia a dia. A contribuição dela é... A contribuição dela é o trabalho, é a presença dela ali em si. Só que aí, quando a conta começa a ficar mais pesada, porque vai ficando mais pesada com o passar do tempo, os irmãos que pagam começam a falar, nossa, mas ela está fazendo pouco, porque eu estou pagando muito. E aí começa uma grande briga. Toma conta da nossa mãe, né? Como se isso fosse pouco, porque quem não está vivendo o dia a dia não sabe o que é. Ficar dentro de casa cuidando de um idoso que muitas vezes é acamado e cheio de... Um ponto que você comentou, assim, antes de a gente aprofundar mais na parte da empresa, conta um pouco pra gente como foi essa transição de advogada. Em que momento você falou, vou abandonar isso, vou empreender? Não foi assim, seria legal falar que foi caso pensado, mas não business foi. Plan. Não foi. Eu não fiz esse planejamento como as pessoas normalmente fazem de mudança de carreira. O que aconteceu foi que eu pensei nessa ideia, nesse projeto, ainda minha mãe viva. Minha mãe faleceu em 2019. E aí, lá em 2020, pensamos em como a gente coloca essa ideia para funcionar e tudo mais. Quando a gente estava pensando sobre tudo isso, veio a pandemia. Então, com a pandemia, tudo fechou, tudo parou de funcionar. E aí, o que eu fiz? Eu aproveitei a pandemia e comecei a validar essa ideia. Então, durante a pandemia, eu comecei a tentar montar esse projeto para ver se funcionava, se fazia... Continuei como advogada, mas estava tudo fechado, a gente não trabalhava. Então, o que eu fiz? Eu comecei a... Me colocou meio que como só essa opção, assim, entre aspas. Naquele momento era o que eu não consigo ficar em casa, não queria ficar quieta. E aí eu comecei E aí eu peguei um cenário a nível mundial, onde quem estava doente era idoso, né? Que Covid acometeu mais idosos. Esses idosos não podiam ficar com família dentro dos hospitais, era proibido, a maior parte dos hospitais proibiu. E a gente precisava de profissional da saúde. Eu falei, bom, o momento para testar isso é agora. E aí testei. E aí eu fiz todo aquele teste, aquele MVP, né? Fiz todo o MVP. E aí validei a ideia durante um ano. E aí depois de um ano com isso validado e tudo, eu falei, bom, agora então a gente vai fazer isso, transformar... Para a audiência que talvez não conheça o que é MVP, MVP é o produto mínimo viável, né? Isso, exatamente. A gente faz uma testagem desse produto para ver se o mercado... Testar a ideia, né? Para ver se isso faz sentido, se isso tem aderência, se isso é algo que o mercado realmente precisa. E aí a gente validou. E aí a Maia nasceu a partir daí, depois de um ano modelando, estruturando. Em 2021 a gente abriu a Maia. Então foi uma transição de carreira meio em curso, assim. Eu ainda fiquei... Graças à Covid. E aí eu fiquei ainda durante 2 anos ainda atuando como advogada, tentando fazer, né, processo, audiência nesse meio tempo aí. Mas não dava. A empresa me tomou muito tempo desde o início, porque a gente começa muito enxuto. Você tinha também criança no meio dessa história toda. Fiquei grávida em 2021, eu tive meu segundo filho.
O Bruno, eu tinha um filho de 1 ano e meio quando o Bruno nasceu. Então, eu estava com 2 nenéns em casa, montando empresa. E aí não dava para fazer mais de uma carreira, né? Tinha que ser uma só. Escolher. E aí eu optei pela empresa. Graças a Deus. E no meio disso tudo também, Fábio, é transformar essa dor aí que você vivenciou com a história da sua mãe em alguma coisa muito boa, né? Não só para você, mas para um coletivo, né? Muito Eu acho que a interessante. gente... Quando a gente vive algo muito profundo, assim, né? Minha mãe era o amor da minha vida, assim, a pessoa no mundo, né? Eu acho que nunca, talvez eu vá sentir um amor tão profundo como eu sentia por ela. Mas a gente tem, eu vejo a vida assim, né? A gente tem uma oportunidade de transformar a dor ou em algo ruim, a gente Isso. sentindo essa dor o resto da vida, ou a gente fazer isso algo bom para nós Muito e bom. pro próximo, Muito né? positivo. E eu acho que foi uma boa escolha, assim, no final das contas, porque realmente tem muita gente que vive essa dor que eu vivi, essa perda todo dia, sabe? Você vendo seu pai, sua mãe mudando todo dia, todo Decaindo. dia. Porque A gente... é notório, né? Você consegue observar. Eu falo assim que o luto de um familiar, quando ele tem um diagnóstico como esse, né, de demência, como Alzheimer, ele é um luto que ele dura muito tempo, porque ele começa no diagnóstico e não termina quando a pessoa falece, né? Você ainda tem um... porque normalmente a gente tem um luto assim. Então, se sofre um acidente, a pessoa morre, você vive esse luto durante um tempo por causa desse marco do falecimento ali, né? O Alzheimer, ele transforma a pessoa em vida, né? Você vai perdendo a referência da sua mãe. Era notório que a minha mãe não era mais aquela pessoa. Aquele comportamento não era da minha mãe. Aquele raciocínio não era da minha mãe. Então, é como se você estivesse perdendo todo dia alguma Muito coisa. Era como se... marcante, é verdade. Então... Viu, Júlia? E, digamos, a gestão das cuidadoras e da família como um grupo é uma coisa, mas também existem outras atividades, sei lá, separar os remédios, comprar os remédios. Tem várias atividades, levar o idoso para passear, o transporte. É muita coisa. A gente tem que falar sobre a gestão da vida do idoso. Eu digo assim, documento, exame. A gente sempre tem que estar olhando para ver se está tudo em dia, se as taxas estão boas, se marcar médico, marcar fisioterapia, fonoaudiólogo, nutricionista. Isso é uma parte importante. A segunda parte é da convivência. Então, a gente tem que levar o idoso para passear. Que senão fica dentro de casa o tempo todo. Exato. Tem que levar o idoso para visitar os filhos, os netos, né? Ainda quem tem capacidade. Almoçar fora. De repente, levar para uma atividade que gosta, né? Tem muito idoso que gosta de ir à praia. Sim. Enfim... e também tem a parte de manutenção da vida dele, que é medicamento, dependendo do grau de dependência do idoso. Aí a gente fala de produtos que a gente chama hospitalares, né? Que aí a gente fala de fralda, de absorvente. O idoso que faz uso de algum tipo de sonda, tem os equipos, tem a dieta. Aí tem a compra de medicamento, que não é um medicamento só, são vários medicamentos. Os medicamentos têm 30, 60, 90 comprimidos em cada caixa. Acaba com uma frequência não regular. Do inventário de remédios. Aí quando você vê, tem tanta coisa para tomar conta que 5 pessoas não são suficientes. Porque, por exemplo, às vezes. Os remédios, por exemplo, né? É bem importante que a pessoa tome o remédio correto na hora certa. E aí a separação do medicamento... Não só separar, né? Você tem que não separar, é só separar. mas tem que ter certeza que vai tomar quando tem que tomar. Exato. E esse é o desafio para o idoso que ainda tem lucidez e que mora sozinho ou que não tem cuidador 24 horas. Isso é um desafio. Se eu estou entendendo certo, Júlia, Fábio, é muito mais, para mim, até o início dessa entrevista, a Maia fornecia mão de obra qualificada. Isso era uma dimensão que já não era pouco. Se eu estou entendendo certo, se me corrija, Júlia, a mão de obra qualificada é, sei lá, 20% da história toda, porque você está aportando uma quantidade de conhecimento, de direcionamento aí, que a mão de obra ficou uma parte da história. Você está falando em gestão de remédio, de horário, de médico, de emocional da família, mercado. Então, eu estou entendendo que você está vindo assim com uma competência para dentro da família, se instala ali, para tudo, vamos botar a ordem na casa. É isso mesmo? Estou entendendo certo? É isso. Nossa, que responsabilidade. Porque
A gente... No fundo, essa situação existia e não estava vista. E você foi vendo, entendendo, e você vai desde entender o que o médico está falando no início do processo, ou pelo menos da hora que você entra no processo, daí para frente, eventualmente, até o luto, a passagem, até o fim. A gente vai até o fim, literalmente, com os nossos pacientes. O que a gente faz, o nosso ideal é a gente entrar na casa do idoso no momento em que ele realmente recebe um diagnóstico. Então, usando o exemplo da minha mãe, quando ela ainda está com capacidade cognitiva, quando ainda tem uma capacidade motora, quando ainda não tem tanta dependência. Porque quando a gente entra na casa de uma família nesse momento, a gente faz toda a preparação para a gente chegar no pior momento, que é o fim de vida. Então, tem toda uma trajetória. Não a gente tem paciente que a gente começou com o paciente nesse caso, o paciente ainda com muita condição, e hoje ele já está totalmente acamado, totalmente dependente, com sonda, com tráqueo, que precisa de cuidadora técnica de enfermagem 24 horas, precisa de consulta de enfermagem a cada 15 dias, precisa de físio, fono, isso tudo sendo fornecido pela Maia. Entre outros temas, aqui no caso você é advogada, Júlia, tem um componente importante aí, porque existe a perda da memória. Existe. Então, você está falando, entre outras coisas que nós já vimos, Fábio, aqui em outro episódio, que é do patrimônio, né? O pai, a mãe, ou os dois vão esquecer que existe um terreno, não vai lembrar onde botou o papel, isso aí vai aparecer. É interessante isso. E isso é uma coisa que a gente fala muito, assim, dependendo do grau, do nível da doença que a gente recebe o paciente na Maia, é uma coisa que a gente fala sempre. Se você ainda tem capacidade de resolver patrimonialmente, que seu pai ou sua mãe consigam resolver patrimonialmente o que precisa ser feito, faça. Porque a gente fez um outro podcast aqui com o tema de sucessão familiar. Então, conecta muito. Conecta. Porque a gente, quando a gente recebe o diagnóstico, por exemplo, minha mãe recebeu o diagnóstico lá, ela ainda tinha lucidez. Ok? Ela ainda tinha consciência do que ela falava, do que ela fazia. Nesse momento, se você recebe o diagnóstico, é ali que você tem que resolver as coisas práticas da vida que a gente não quer cuidar, a gente quer deixar para depois, mas que prejudica. Por quê? Não é só uma questão de sucessão que vai ficar para o filho depois, mas é como esse patrimônio vai ajudar na vida desse idoso. Exato. A gente vê muito, é muito comum que a gente vê as famílias brigando em vida pelo patrimônio do idoso, e deixando o idoso... Esse a serviço do idoso. Exato. Então, a gente ainda tem que pensar nesse patrimônio como a serviço desse idoso. Exato. E o que vem depois é depois. Exato. E se ficou alguma que coisa... sobrar, que remanescer... Exato. Mas que o objetivo seja para atender o idoso. Sempre, 100%. Então, a gente também traz esse cuidado assim, sobre a questão patrimonial, porque não, infelizmente, é muito comum a gente ver as famílias brigando sobre esse patrimônio e infelizmente, o idoso ficando com necessidades não atendidas. Né? E outra coisa, eu não sou versado no assunto, conheço apenas de distância. Meus pais, felizmente, têm saúde mental muito boa, muito ativos, são muito atentos a tudo. Do que eu já li, do que você está deixando entender, assim, você iniciou um caminho que não vai ter volta. A pessoa foi detectada, diagnosticada com essa doença, esse mal. Olha só, eu vou pegar aquele caminho, eu não vou voltar, eu vou esquecer. A questão só é a velocidade. A velocidade que você vai tentar de algum jeito, por medicamentos, tratamentos, exatamente, e contar com a natureza. Controlar, mas ela enveredou por esse caminho. A gente, quando optou por montar a Maia, a gente optou por tratar o idoso que precisa de cuidado. Então, 80%, 90% dos casos são idosos que a gente não consegue reverter o quadro clínico, né? Então, o início era, a gente cuidava do idoso que precisa de auxílio. Então, a gente também cuidava de idoso, por exemplo, que sofria uma queda, que passava por uma cirurgia, que precisava de mim durante 1-2 meses. Isso a gente fez atendimento desse tipo de caso também. Hoje não é nosso objetivo. Nosso objetivo é realmente
atender o idoso que vai precisar de mim até o fim de vida. Então, a gente só atende hoje E não idosos. só mais apenas Alzheimer, outras Não, necessidades. não. Eu falo Alzheimer assim, porque Alzheimer... Foi o seu começo. Foi o caso dela. né? Foi o meu caso e é uma doença que hoje as pessoas falam muito, né? Mas é Alzheimer. As principais doenças que a gente trata lá são Alzheimer, Parkinson, câncer, sequela de AVC, né? Pacientes sequelados, assim, que não tem mais... tem muita dependência motora, às vezes cognitiva, por causa da sequela do AVC. Enfim, são esses casos mais que a gente mais atende. Porque assim. o que eu vou ter minha história, né, da minha mãe. Ela teve uma complicação, uma intercorrência, e ela foi perdendo e ela quase faleceu, né? Aí teve toda uma história, a gente pegou ela aqui em Vitória, colocou numa UTI aérea, levou para Curitiba. Nossa. Família de lá, né? Conseguimos salvar ela lá. Ela ficou lá 1 ano e meio, mas era um desafio, porque primeiro ela estava longe da casa dela. Está perto da família, mas longe da casa. O primeiro mês tudo novidade, todos os parentes iam visitar, mas depois Depois vai cada um vai vivendo né? sua vida. Né? E aí a gente precisou colocar ela temporariamente em Curitiba numa casa de repouso. Aham. E era um problema, porque ela tinha a cabeça boa. Então ela convivia no meio e tinha muitos idosos que não estavam com a cabeça legal. Aí começou a deprimir ela. Deprime. Né? Aham. Aí a gente trouxe ela de volta para Vitória. Mas aí chega aqui, você busca um lugar, uma casa de repouso para idosos, assim, bacana, boa, que só tenha pessoas, digamos, que não tenha problemas. Está no mesmo nível no estágio e não dela. tem. É muito difícil. Não existe isso. Né? Então, a gente... qual é a outra opção? A outra opção é montar uma estrutura. Mas você está montando uma estrutura sozinho, numa competência que você não tem. E sozinho, né? O ônus todo está na sua mão. Exato. Então, realmente, as famílias não têm muitas opções. Não tem muitas opções e eu acho que é isso. Assim, quando a gente fala sobre casa de repouso, se a gente coloca igual sua mãe, numa casa de repouso com pacientes totalmente acamados, ela deprime mesmo. A gente viu paciente saindo da estrutura do que a gente tinha como maia, porque a família brigou, enfim, decidiu levar para uma casa de repouso, o paciente faleceu em 6 meses, paciente lúcido. Se ele já está, digamos, já não muito consciente, aí o impacto é menor. Mas se a pessoa está consciente... Mas a pessoa com lucidez, ela deprime de um ponto que a gente não consegue salvar. Dependendo, assim... A gente teve um caso lá na Maia que o paciente saiu da nossa organização, foi para uma casa de repouso e faleceu em 6 meses. Um paciente que tinha mais de 10 anos de doença, ou seja, controlada, ele faleceu em 6 meses. Acelerou de falecer. Porque isso também é um outro olhar que a gente ainda não conhece, a gente não está educado para isso. A saúde mental do idoso. O quanto que a gente tem que tomar cuidado e valorizar o que eles falam, né? Então, a gente estava conversando lá fora sobre... minha mãe fala às vezes isso, eu não acredito. Meu pai fala isso, eu não acredito. A gente tem que levar crédito, a não ser que ele não tenha... Pelo menos investigar. Né? O benefício da dúvida. O benefício da dúvida. Muitas vezes a gente quer fazer com idoso o que a gente faz com criança, que não tem 2 anos e que realmente não tem capacidade. Assumir a paternidade. Mas aí, quando a gente está falando de uma pessoa que tem lucidez, mas que ele é só idoso, por que a gente tira essa capacidade dele? Porque da onde que se criou essa alternativa, essa possibilidade de você tirar do seu pai e da sua mãe o poder que ele detém ainda? Então, isso também é uma outra coisa que a gente fala com a família. Enquanto o seu familiar idoso tiver capacidade, poxa, dê autonomia para ele. Porque quando a gente tira a autonomia de uma pessoa com capacidade... Isso é um ponto bem importante. A gente destrói literalmente essa pessoa. E a autoestima vai pro buraco. Vai pro buraco. Então, a gente tem aquela linha tênue do cuidado, né? Do que a gente acha que é bom e do que realmente é bom. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da gente não invadir o espaço de limitar o idoso, porque a gente tem medo que o idoso caia, porque a gente tem medo que o idoso faça, sei lá, alguma coisa que ele esqueça,
Mas aí você vai cerceando esse idoso acaba não fazendo nada e perde toda a capacidade que ele tinha simplesmente porque você tira. Exato. Porque ele não exerce. Então também é um outro olhar que a gente tem que ter, né? São muitas coisas que a gente tem que você pensar. fala, porque eu vi isso acontecer com a minha mãe também. E eu, na minha própria vida, uma regra que eu tenho, que eu aprendi para minha vida é: nunca diga a ninguém o que ele consegue ou não consegue fazer. Nunca. Digo, se você acha que você vai conseguir fazer, eu vou deixar você fazer. Se eu sinto que você vai ser desafiador, talvez eu fico por perto e pronto para te auxiliar. Mas eu vou deixar você fazer. Entendeu? E eu acho que muitas vezes com o idoso existe um julgamento. Não, ela já não consegue fazer mais isso. Uhum. Deixa ela mesma, o idoso mesmo, chegar na conclusão que ele precisa de ajuda. Eu acho que isso, isso é muito legal, faz porque muita diferença. A gente fica olhando, muitas famílias, né? Eu vejo, por exemplo, eu via minhas tias, meus tios, a própria minha mãe, olhando para o pai quando tinha 70, 80 anos, olhando como incapaz de fazer certas coisas, né? E hoje a gente vê tantos idosos com tanta vitalidade, né? 70 anos, 80 anos, gente à frente de empresas, gente, né, com tanta autonomia, com tanta independência, que isso é um ponto de atenção pra gente. Até que ponto eu estou cuidando? Até que ponto eu estou fazendo isso como benefício do idoso ou benefício próprio? Porque quando a gente faz com que ele não faça, que ele perca essa autonomia, às vezes é muito mais para o nosso benefício do que para o próprio idoso. Então, desafiador, é muito desafiador. Não, mas esse ponto que ela comentou, eu acho muito importante. Não dizer para o idoso o que ele não pode fazer. Eu diria que eu estou vivendo essa situação neste momento. Meus pais têm essa idade que eu mencionei. Meu pai, por exemplo, há cerca de 5 ou 6 anos, saiu para comprar o pão do outro lado da rua, voltou 1h30 depois do pão. Ele teve um pequeno, não sei dizer... lapso de memória, seja lá qual for de fato o que ocorreu. Por nossa sorte, ele voltou para casa. Em algum momento, ele desligou a chave, depois ligou a chave, mas ele ficou rodando o quarteirão sem parar. Voltando ao tema de agora há pouco, o que você deveria fazer nessa história? Primeira providência. A gente botou para ele um localizador na época, não tinha o aparelhinho, era criamos um crachá. E ele aceitou imediatamente, aí tinha o nome, telefone, endereço e tal. Mas você criou um mecanismo para ele poder manter a liberdade. Sim, e aí ele continuou saindo. Exato. Uhum. E ele próprio, em algum momento, falou assim, vou sair ali na padaria, mas mais que isso, eu vou junto com alguém. Exato. Mas isso é escolha dele. Sim, e isso tem alguns anos. E nesse momento, estamos vivendo esse limite do o que é autonomia, que a gente, não sei se a palavra é essa, concede, ou que a gente lida com ela. Não limita. Não limita, ou o que é garantir o bem-estar. Então, exemplo, para ilustrar. Eles têm interesse de ir ao supermercado, à feira e tal. Só que isso, quando eles voltam exaustos. Carregando as coisas. Não, a gente mas assim, essa coisa de sair de casa, pega carro, vai para o supermercado, anda para lá. A cabeça manda e o corpo já não obedece tanto. A cabeça pensa que o corpo aguenta, né? Então, essa discussão, que é um tema, eu estou falando de 90, você falou 70, 80, estou falando de 90 acima. O que é autonomia nesse caso? A mim, eu estou trabalhando com a ideia com meus irmãos, e em alguma hora eles vão ficar meio bravos. Assim, eu discuto neste momento, neste caso, garantir a eles o bem-estar. Uhum. A autonomia está produzindo uma situação que a gente enxerga ali na frente da gente, que exaure, o joelho incha, dor nas costas. O que antes, há pouco... Mas talvez a pergunta é a seguinte. Vamos lá. Isso é o que você acha ou é o que eles... A gente está vendo. Não, tudo bem. Lado, mas nós quatro estamos querendo garantir autonomia. Mas a pergunta é a seguinte. Vamos lá, vamos brincar de descobrir. A pergunta aqui que eu faria para você é... Faça. Isso para ele no mercado foi assim uma coisa deu satisfação para ele? Sim, tem. Não, sempre é.
Então, talvez essa é a pergunta. O que eu acho que a gente nunca pode deixar... aí eu estou fazendo o advogado do diabo, né? A gente nunca pode deixar de olhar a autonomia, mas a gente também nunca pode deixar de olhar a segurança. Sim, né? A segurança. Eu estou chamando de né? bem-estar, tá nesse conjunto. Então, a segurança sempre física, vem em primeiro mental. lugar. A segurança vem em primeiro lugar, mesmo que a pessoa ainda tenha autonomia, a gente precisa garantir que com a autonomia ela tenha segurança. Imagina que o que a gente está conversando aqui, nós somos 2 irmãos e é o mesmo pai. A discussão nossa hoje é isso. Eu estou no meio disso. Então, aí o que eu faço? Eu acho que a gente tem algumas possibilidades para que eles ainda tenham autonomia. Eu vou fazer uma consultoria gratuita aqui. Não, eu acho assim, que eles ainda têm possibilidades de ainda garantir a autonomia, mas a gente trazendo uma certa segurança e conforto. O que eu penso, assim, são pessoas lúcidas, são pessoas capazes. Você está falando que eles ainda dirigem, né? Minha mãe dirige. Sua mãe ainda dirige. Tem um carrinho bacana. Exato. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente poderia organizar essa semana, o que eu faria, tá? Eu faria uma organização da semana para que eles não fizessem tantas atividades todos os dias. Para não estar tão cansado. Né? É exatamente então, isso eu que começaria a gente tá com uma segurança assim, pai, mãe, vamos lá, vocês querem ir ao supermercado? Vamos definir um dia para vocês irem no E supermercado? cada semana do mês vai um filho. Não, eu não sei se... não sei se... A situação de cada... mas eu não acho nem que precisa ser um filho. De repente, se você contrata, por exemplo, um taxista que lida com idosos e tal... Segunda-feira à tarde, toda segunda-feira é o Exato, dia do você supermercado. marcou. E esse cara, ele vai levá-los... A sua mãe não vai dirigir. Se ela gosta de dirigir, tudo bem. Bom, já mas assim, assim, que depois eles vão ver essa conversa e vão ficar em paz comigo. eu acho assim. Então a gente garante que eles continuem indo ao supermercado, mas com o auxílio de uma pessoa que vai pegar as compras, né? Que vai levar, mas eles é que vão pagar, eles que vão gerir o dinheiro. Ainda tem a autonomia. Mas eles gostam de ir ao banco, por exemplo. Meu avô também gostava. Eu vou levar o senhor uma vez a semana ao banco. Então, eu levava uma vez da semana ao banco. Não era todo dia mais. O meu avô ia todo dia. O meu avô gostava de pegar assim. Todo dia ele ia à padaria. Ao invés de comprar 10 pães, ele comprava um todo dia. Então, todo dia ele tinha. E ele começou a perceber, a ter essa consciência de que ele não podia mais fazer todo dia. Então, a gente fez uma agenda para ele. Dando segurança com autonomia. E aí, quando você percebe que, poxa, ele quer ter autonomia, mas ele ainda não consegue fazer, mas ele já não consegue mais fazer isso sozinho, aí você vai colocando pessoas para auxiliar. Se a família não pode, porque a família trabalha, vai profissionalizando isso. Nem sempre com uma cuidadora de idosos, por exemplo. Às vezes é um motorista, às vezes é uma pessoa... enfim, um agente pessoal ali, dependendo um porteiro, um cuidador, um vizinho, um parente. Então assim, faz a compra menor, eles indo. A da semana maior, faz você pelo aplicativo. Entrega em casa, entendeu? Dá autonomia para ele ir à padaria, comprar o pão. E aí o café... Você preservou a percepção de autonomia sem ferir regra de segurança. A segurança. Exposição de uma queda na rua. Minha mãe gosta de sair, igual aconteceu com seu pai. Minha mãe também ficou perdida. Gosta de sair. Tudo bem, pai? Então agora o senhor vai usar um crachazinho, o senhor vai usar um GPS, o senhor vai usar um dispositivo... Ele usa o crachá dentro de casa, que se der um apagão dentro de casa, ele resolver sair porta importante. fora. A gente tem aquelas pulseirinhas, hoje em dia tem pulseirinha para isso. Coloca, e, por exemplo, se tiver uma queda, ele toca pelo tombo, ele toma. A posição, os relógios smartwatch tem isso. Eu gosto muito de idoso que tem lucidez, da gente colocar uma Alexa em casa, aquela Alexa com vídeo. Eu gosto muito da ideia. Uma vez você ensina para o idoso, ele conversa com a Alexa o tempo inteiro e com o filho. Que legal. Então chama a Alexa, chama... com vídeo, eu não conhecia. Com vídeo. E aí ela não se sente tão sozinha. Por exemplo, tem muito casal que um falece e fica só o outro, né? Então começa a viver uma solidão que até então não conhecia. Então esses instrumentos de tecnologia... Nenhum, não, é só falando. Não estou com a vista boa, não sei ligar. Falando. E você também consegue acionar a Alexa na casa da sua mãe, da sua. Que interessante, não conhecia. Entendeu? Isso. E aí você consegue perceber o que ela está fazendo. Alexa, deixa eu ver se minha mãe está no quarto. E aciona a câmera do quarto e consegue ver da sua casa. Essa conversa que a gente teve aqui, onde o Zé Mauro tinha uma postura diferente, eu acredito que nas famílias existe uma certa necessidade de um interlocutor não
Um interlocutor imparcial. Imparcial. Uhum. Porque o que acontece? Mesmo que você seja parcial, vamos supor, somos 6 irmãos. Aí eu tomo a palavra, tento ser imparcial, mas é a postura do Fábio, né? E aí, se algum tem uma postura diferente da minha e os outros se aliam, estão aliados com o Fábio. Então, aí você começa a criar time. Criar divisão. Né? Eu acho que é interessante a ideia da mediação, porque você coloca na mesa as opções. Aí eu acho que fica um pouco mais... O que eu acho, assim, é que a gente normalmente, como filho, a gente tende a fazer uma escolha por amor. Sim. Né? A gente tem essa construção. Mas a falta de conhecimento, ela pode levar a uma decisão ruim, mesmo que seja por amor. Então, esse é o cerne da questão. Assim, o amor não é suficiente para você tomar decisões quando a gente está falando de um doente. Não, e outra coisa, entendeu? Né? O que é amor para mim pode ser manter a liberdade. O que é amor para ele pode ser. E aí a gente segurança, tem várias definições, exatamente. Né? Então, eu acho que o maior ponto do benefício de você trazer alguém para a mesa que seja imparcial, mas que tenha conhecimento, é isso. É você conseguir. É você conseguir tirar da família essa perspectiva de que eu estou fazendo melhor porque eu amo. Eu tenho cliente que cuidou fisicamente, trocou fralda, limpou bumbum, banho do idoso. Durante tanto tempo, achando não só que... pelo lado físico, mas um emocional envolvido. Exato. Eu estou cuidando do meu pai, da minha mãe, necessidades, banho. E aí você entra para um cuidado desse, você não sabe o que é escara, você não sabe que tem que mover o idoso da cama de 2 em 2 horas, você não sabe que, dependendo da posição, isso vai trazer uma dor no pescoço. Você não tem esse conhecimento. Agora, você tocou um ponto importante, né? Porque imagino que se a audiência está vendo essa conversa, ela vai falar, mas você é advogada, você não estava esperando a vez. Você não tem informação da saúde. Exatamente. Então, imagino que você se assessora ou se rodeia de pessoas que têm esse conhecimento. Exato. Boa, Fábio, essa pergunta eu estava aqui esperando a vez, achando o jeito de perguntar. O que eu falo para todo mundo, assim, né? Eu tenho a perspectiva de filha, que viveu essa jornada e que sentiu na pele alguns malefícios, né? Sim. Então, todos esses que eu estou falando com vocês foi algo que eu vivi. Então, eu também já experimentei trocar fralda da minha mãe, eu também já experimentei cuidar, também já experimentei contratar profissional de forma irregular, entre aspas. Eu já vivi todos esses cenários. Então, hoje eu tenho uma perspectiva para te falar como filha. Conhece bem a dor, né? Conheço a dor, está latente, eu vejo isso todo dia. Só que, contratando a empresa, você vai ser auxiliado por um profissional da saúde, né? Então, a gente tem profissionais de saúde que vão te auxiliar. O que a gente faz? Quando você contrata a Maia, a gente indica que o passo número 1 seja uma consulta com uma enfermeira. Uma enfermeira que vai à sua casa e vai fazer toda a análise. E aí essa enfermeira, ela consegue te dar todo esse panorama que eu estou falando aqui de pitaqueira, mas que vivi isso, mas é com uma enfermeira, uma profissional da saúde. Porque você falou uma coisa importante, né? Que eu acho que quando existem essas diferentes opiniões, você precisa de ter alguém imparcial com conhecimento e experiência. Imparcial e bem informado. Bem informado, que pode dar alternativas, que pode realmente ajudar a resolver o problema. A gente, como Maia, a gente tem a perspectiva de tentar auxiliar sem tanta robustez técnica como o profissional da saúde normalmente passa pra gente. Então, o médico, quando você vai a uma consulta com o neurologista, o médico fala um monte de coisa que você sai dali meio que sem entender nada, né? Porque é um linguajar... Então, a gente vem tentando desmistificar o que a gente precisa fazer de uma forma que seja entendível e clara. E aí a gente tem mecanismos para isso. Decantar de toda aquela conversa. Exatamente. A profissional da saúde. Qual o resumo disso aí, né? Mas a gente, assim, a gente é uma empresa de tecnologia, tá? Quando a gente nasceu com uma base tecnológica que nos permitisse ganhar conhecimento para além do que a gente tem na literatura médica, tá? Então, o que eu percebi como filha? Muitas das coisas que eu vivi ali dentro, que eu vivi com a minha mãe, nunca o médico me falou. Por exemplo,
Se você tem um diagnóstico de Alzheimer, eu gosto muito de usar esse exemplo. O médico normalmente vai te falar, olha, sua mãe vai esquecer quem é você, sua mãe vai esquecer quem é seu irmão. O médico, sua mãe não vai lembrar seu nome, isso é comum, não vai lembrar do lugar que ela vive. Isso acontece e acontece mesmo. Mas antes de acontecer isso, normalmente ela esquece de como come. Nossa. E quando ela esquece de como ela come... Esquece de comer, não só... Não esquece de comer. Não é que eu não sinto fome. Ela esquece de como mastiga, como deglute. E aí, quando isso acontece, isso pode gerar uma broncoaspiração. Se ela broncoaspira é quando aquela alimentação, aquela É mesmo. vai para o pulmão. O líquido vai para o pulmão, a saliva, a comida. Não tem aquela regulação Não do organismo automático já desenvolvida na... Não tem. É porque quando você engole... Você faz Você perdeu a consciência. Você faz um movimento, né? Mesmo que inconsciente, você faz para. esse movimento. Exato. Você faz um movimento de mastigar. A deglutição, você esquece como deglute. A parte automática não funciona, né? E aí, quando isso acontece, que sua mãe sofre uma broncoaspiração, como a minha mãe sofreu, ela pode vir ter uma parada cardiorrespiratória. Porque o pulmão para. E você não, se o médico não te diz, você vai descobrir sozinha. Você descobre No na emergência, ligando para a ambulância, sua mãe roxa dentro de casa. Nossa. Entendeu? Aí, o que a gente faz como Maia? A gente fala para a família que, além de esquecer de nome, de lugar, ela vai esquecer de como come, de como anda. Ela esquece de coisas do dia a dia. Coisas que são automáticas. O Né? Ela esquece. do corpo vai embora. Ela esquece, por exemplo, de que a xícara de café coloca na pia. Às vezes ela vai colocar no lixo, às vezes ela vai colocar na geladeira. Então, o que a gente tem como Maia... Sinais, né? É por isso que eu te falo assim, eu não sou... eu não tenho a menor intenção de falar como um profissional da saúde. O que eu tenho como intenção é usar os dados que a gente recebe... Da vida real, o que a gente recebe, o que a gente sistematiza dentro da empresa, a gente transfere esse conhecimento para as pessoas que usam o nosso serviço. Então, o grande X da questão é conhecimento que a gente aprende. Você cria uma base de conhecimento. A gente vai gerando conhecimento. Conhecimento esse que não é falado no médico, não é falado, de repente, numa fisioterapia. Conhecimento novo, né? Então, é conhecimento prático. Então, tudo que eu estou te falando aqui são experiências que não é só a Júlia que viveu. A Júlia viveu, o Fábio viveu, a Maria viveu. Todo mundo vai vivendo em determinadas fases. E aí a tecnologia vem para isso, assim. O que é semelhante de pacientes da Maia, da fase inicial de Alzheimer? O que todo mundo viveu? Você traz isso para dentro de casa e trata Exato. esses dados. Fala um pouco disso, Júlio. Esse é o passo que a gente está dando agora com a inteligência artificial. Que a gente está recebendo das profissionais da saúde tudo que acontece lá, a gente monta um plano de cuidado, ela vai reportando para a gente o que no final... o que no final... Eu estou imaginando aqui, o Fábio botou a senso de idade, desculpe te interromper de novo, eu estou ficando entusiasmado, entre aspas, essa conversa, assim, muito chocado, mas muito curioso. Você já está querendo ser paciente da Maia. Não, por favor, não. Eu estou pensando assim, você está falando de uma trajetória de aprendizado que não está no livro, o médico não diz, ou seja, conhecimento novo. Existe interesse da indústria farmacêutica, indústria de saúde, por essas informações? Tocou agora o aspeiro. Estou curioso, porque imagina agora tocou num ponto conjunto de informações novas que existem. Você não precisa responder se você não quiser. Você está aqui com o Fábio. Se você for sentar com o Fábio vai te contar anos de aprendizado que ele viveu pessoalmente, o outro. Mas esse conhecimento é tácito, mas não é documentado, não está quantificado. Exatamente. E você está fazendo esse exercício, vai descobrindo no caminho. Em algum momento você já foi procurada por um laboratório, por um instituto, uma universidade, um pesquisador? Não, nunca fui procurada. Recentemente tive até contato com uma grande indústria aí brasileira, apresentei a ideia, tudo isso que a gente está falando aqui. No momento eles não tiveram interesse. Nossa. Mas eu acho, assim, a gente tem esse mercado forte da indústria farmacêutica, que isso é muito... Todo mundo sabe, né? Que enfim, tem alguns impedimentos, né? Tem alguns interesses por trás e tudo mais. Só que eu também sei e tenho visto que as empresas, por exemplo, como a minha empresa, né? Aí vou falar mais do que a gente faz no dia a dia. As pessoas não fazem...
ano passado eu tive num evento de saúde em Porto Alegre que eu percebi assim, que muito se fala sobre armazenamento de dado, mas as pessoas não sabem armazenar dado e não sabem tratar dado. Hoje a gente começa a falar isso com um pouco mais de qualidade porque a gente tem a inteligência artificial que está vindo muito pesada. Você, dentro de casa, consegue fazer muita coisa atualmente. Mas a gente precisa usar esses dados com um pouco mais de critério, senão a gente tem informação muito errada que é passada pela frente. Então, a gente tem que olhar isso com um certo cuidado. A gente não pode tratar esses dados de qualquer forma. Eu acho que a inteligência artificial ela vem muito para ajudar. É a inteligência semântica que É. chama. É mesmo? Mas eu acho que tem essa vertente de, será que isso vai ser um dia promissor? Será que isso um dia vai fazer sentido para uma indústria farmacêutica? Eu acho que sim. Claro. Porque, Sem dúvida. a gente pode criar, com base no que a gente tem de conhecimento dentro de casa, não só produto de medicamentoso, mas assim, soluções de tecnologia, do que já existe no mercado para que atenda uma situação, por exemplo, de uma criança, a gente colocar em benefício de idoso. Não só o lado medicamentoso, não sei se a palavra é essa, mas tem todo o lado emocional, de orientação, de educação, letramento da família, que é, pelo que eu estou vendo, é uma parte de educação também. Educação. Porque o paciente doente é a família quase que doente junta, né? Não, quase não. Normalmente as famílias adoecem. A gente tem estudos que comprovam o adoecimento de pelo menos um familiar quando ele lida com o cuidado de um idoso em casa. Isso é abraço dos afogados. Isso lá em Nova York existe fundações que apoiam, que fazem apoio a cuidadores familiares. Apoio psicológico. Ou seja, a associação não para tratar o doente, é para quem está junto. Para a família, para o cuidador familiar. Então, o que eu percebo, assim, que isso para mim é muito claro na minha cabeça, que é nesse movimento que eu sigo. A gente precisa de fazer uma mudança cultural no Brasil sobre o cuidado do idoso. E o cuidado de idoso não envolve só o idoso. E aí, quando eu falo, cuidado de idoso, a gente está falando muito sobre o cuidador familiar aqui, que é um ponto que é muito importante, mas a gente também tem que olhar para o profissional da saúde com esse olhar. A profissional da saúde também adoece. A profissional da saúde, se a gente coloca só ela cuidando desse idoso durante 5, 6 anos, igual muitas famílias gostam e mantêm, a gente também adoece essa profissional. Tem que tirar ela de cena de vez em quando. Não dá para ser só a mesma profissional vivendo, porque a gente cria amor, a gente cria carinho, a gente cria laço por esse idoso. Então, o que a gente vem como proposta na Maia é uma mudança cultural mesmo. É criar realmente uma educação para as pessoas que vão entrar na jornada de cuidar de um familiar idoso. É muita transformação que a gente ainda precisa trabalhar. Eu estou lembrando aqui, Júlia, você está falando disso tudo, eu me lembrei daquele ditado, Fábio, que diz, africano, que diz que é preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança. Na outra ponta, dá para adaptar, é preciso de uma aldeia para cuidar de um idoso. As pessoas não têm noção do que é cuidar de um idoso altamente dependente. Aí eu estou falando de dependência, assim, um idoso acamado. Tá. Você cuidar de um idoso acamado hoje, totalmente dependente, que ele não consegue, não tem capacidade nem para se mover na cama. Pacientes que ficam assim durante muitos anos, o grau de dependência dele é gigante. A gente cria realmente quase um hospital dentro da casa dessas pessoas. Quando a gente percebe, a gente está praticamente com uma UTI móvel na casa dessas pessoas. As famílias aprendem a mexer com respirador, as famílias começam a aprender a usar sonda, a trabalhar com sonda. Quando você vê, vira... instalar um brinquedo dentro de casa e aperta o botão e vai trabalhar e pronto. E me toca muito que eu vejo, assim, normalmente essa dependência, o passo dessa dependência, ou seja, você está ali ainda com uma certa independência, você passa para essa dependência, é quase no estalar de dedos, assim. Quando você vê, é uma intercorrência que acontece, é uma ida ao hospital e volta, a família volta tão aflita, a família ela fica tão nervosa para dar conta de viver esse novo momento que é quase desesperador. É muito difícil. É muito difícil. Muito impressionante. Muito impressionante. Tudo que você está falando, eu estou pensando aqui, em verdade, acho que faz falta ter uma visão da jornada do envelhecimento. Né? O envelhecimento tem uma jornada. Né? Você está falando de quando começa a apresentar alguns sinais, né? Tipo os exemplos que você deu, mas também
existe uma jornada que começa antes, né? Tipo, conforme você vai acumulando conhecimento e conectando esse conhecimento com que hábitos eu preciso de adquirir para não cair, não digo, mas para você tentar não tentar empurrar esse processo de perda de autonomia, etc., mais para adiante. Porque hoje é meio que acredita em mim, você precisa fazer exercício, né? Mas tipo assim, talvez se tivesse uma jornada mais clara do envelhecimento, eu acho que traria mais consciência. Né? E criar soluções, né? Como você falou, acho que tem muitas soluções tecnológicas que, se a gente começasse a acumular esses dados pré-comorbidade, né? E começar a criar tecnologias para tipo previsão do tempo, né? Sim, é uma tecnologia que traz para a gente uma predisposição a X, Y, Z, né? Eu acho que... Com mais antecipação e com mais precisão. Né? Eu acho que... Gostei muito da ideia de criar tecnologias prévias ao envelhecimento. Não esperar que se requeira da intervenção medicamentosa. Eu acho que isso aí tem um ouro aí. Eu acho, Fábio, que a gente com sutileza no olhar para os nossos pais, para os idosos, a gente consegue fazer um pouco desse trabalho. Sim. Sabe? A gente tem que ter sutileza. Então, a pergunta é, poxa, meu pai foi à padaria comprar o pão, demorou 1h30. O que eu faço? A gente tem que estar atento a esse episódio. E é aí que é o pulo do gato, quando a gente começa a olhar para isso. Imagina se a gente começasse a documentar, igual a gente faz com criança. Imagina se a gente começasse a documentar episódio 1. Acompanhar a frequência. Pô, o papai tá esquecido, achei que o papai tá esquecido. De repente a gente começar a fazer isso com uma certa idade, ou quando um evento específico, né? Por exemplo, aposentadoria. Tem muita gente que passa por uma transição pessoal aí importante na aposentadoria, né? Uma pessoa que tem muitos não querem aposentar. Muitos não querem aposentar. É verdade, né, Fábio? Não, mas eu acho que a gente está falando faz todo sentido. Eu não consigo ter esse olhar assim, né? A Maia, a empresa, a gente consegue ter esse olhar a partir do momento em que a gente começa a cuidar. E aí, a partir desse cuidado, a gente começa a pensar num fim de vida até mais digno, com mais leveza, tanto para a família quanto para o idoso, com menos dor, com menos... Enfim, né? Tem linhas e linhas de caminho aí para se seguir até chegar a esse fim de vida. Caraca. Estamos impactados aqui, né, Fábio? Muita informação. Vamos fazer essa coisa leve, Fábio. Fala da palavra Maia. Conta pra gente. A empresa ela nasceu por causa dessa experiência que eu vivi com a minha mãe, né? Que foi a partir dessa dor, experimentando essa dor de perdê-la por causa do Alzheimer, que a gente criou e pensou na Maia. E aí eu queria um nome que fosse pequeno e que tivesse algum significado de alguma forma. E aí, como a gente é daqui de Vitória, do Espírito Santo, a gente pesquisou Maia em Tupi-Guarani, que é a língua oficial do Espírito Santo, significa mãe. Então, eu trouxe esse nome como referência do que simboliza a Maia, assim, né? Do propósito que a gente tem realmente. Curioso, Fábio, eu tinha olhado Maia, do que eu conheço, Maia é uma palavra hindu, tem um significado de ilusão nessa direção. Você está trazendo mágica, uma coisa bacana, poética, e não é nada disso. É um significado bacana, mãe, e era sua mãe, mas eu não conhecia essa expressão. Eu gostei de ter linkado com a origem que a gente tem aqui do Espírito Santo, sabe? De trazer também um pouco dessa referência da onde a gente veio, né? Do quanto que de certa forma, é importante a gente gerar esse movimento para o nosso estado, né? Mãe, gerações, língua, bacana. Eu tenho uma outra curiosidade, Fábio, provavelmente você também a tem. Você hoje atua aonde? Hoje a gente atende mais de 26 cidades entre Espírito Santo, Rio de Janeiro e Brasília. Tá. A gente está trabalhando para a próxima. A gente começou a expandir em Brasília esse ano.
E a próxima expansão vai ser em Minas Gerais. A empresa é a própria empresa, não tem representantes, franquia, coisa que o valha. Não. A gente criou uma plataforma, né? A Maia é uma plataforma, ou seja, a gente criou um sistema que foi... Plataforma tecnológica. É um sistema que a gente opera, que a gente criou, isso foi desenhado por mim, né? Pela minha equipe. Que legal. E a gente criou uma forma que a gente conseguisse fazer todo o atendimento da casa de qualquer pessoa, da onde a gente estivesse, que a gente decidiu ser aqui do Espírito Santo, em Vitória. Então, eu não tenho escritório físico em nenhum outro lugar. Que bom. E a gente faz todo o gerenciamento, toda a operação desses atendimentos na própria empresa. Mas tem equipes nos locais diferentes. A gente tem as profissionais da saúde na ponta, que são... A ação acontece no local. No local. São profissionais, por exemplo, que residem em Brasília, que moram lá, que atendem os pacientes de lá. Mas toda essa operação, essa gestão que a gente falou aqui, a gente faz aqui de Vitória. Eu estou perguntando, o Fábio vai concordar e pode acrescentar, a gente está no 5º episódio, com temas diversos. Imagina a situação, Júlia, que quem vai ver o nosso episódio, essa conversa, vai estar, por exemplo, como foi semana passada, alguém me escreveu do Canadá. Uhum. Hoje alguém me escreveu falando de um outro episódio de São Paulo. Não temos controle de até onde chega essa informação. Alguém gosta, passa para o primo, para o tio, para o amigo, que vai rodar literalmente o mundo. Uhum. Quem tiver interesse pela Maia, por tudo isso que a gente falou aqui, como faz? Não vai ter Maia, você não vai resolver o Brasil, o mundo amanhã. Amanhã não. Você pode ter grandes planos, mas depois de amanhã, quem sabe? Um sonho grande. Neste momento, o que você, que está desenvolvendo conhecimentos novos, o que você diria o seguinte, a Maia vai cobrir o Brasil em 20 anos, 10 anos, mas até lá, o que você recomenda como para essas pessoas que vão estar assistindo esse episódio? Talvez a pergunta Fala. Se alguém que está assistindo no episódio tivesse o desejo, nascesse no coração, quero trazer a Maia para... Isso é a segunda. A primeira é, nesse momento, o que eu faço? Agora eu estou mais informado. Você falou que tem uma trajetória, que impacta a família, que tem remédio, que tem UTI em casa, um conjunto de informações que já é assim, mas que todo mundo diz assim, só vou pensar nisso no futuro. Nesse momento, se eu sair daqui e precisar de resolver o meu problema, agora que eu já entendo mais disso, o que você recomendaria? A gente tem uma limitação geográfica ainda, que é Brasília, Rio de Janeiro, Campos e Espírito Santo. A gente tem o sonho de ser... eu falo sonho, mas assim, a gente vai ser a maior rede de cuidados de pacientes idosos do Brasil. A gente trabalha para isso. A gente, então, tem o desejo de, em 7 anos, estar no Brasil inteiro. Isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade... sendo 7 anos. O nosso tá no Brasil todo. No Brasil todo. Que legal. E o nosso projeto sempre sendo a gente como operadora disso independente de onde a gente estiver. Então a gente não tem modelagem de franquia. Eu quero trazer a Maia para cá. Não funciona assim, não é criando uma empresa. Assim. Mas como que a gente ajuda essas famílias que ainda não têm acesso à Maia nesses locais? A gente consegue ajudar com as informações que a gente produz. Você tem um site. Tem site. Essas informações, se eu entrar lá hoje, eu moro no interior do Mato Grosso. A gente tem canal no YouTube, a gente já teve um podcast, a gente tem uma temporada de podcast com profissionais da saúde. Educação, é quase que uma universidade. A gente tem nosso Maia Instagram. Academy. A gente tem a gente tem o Instagram, que também tem muita produção de conteúdo. E a gente se coloca à disposição para fazer atendimento online, como a gente faz, de qualquer pessoa, independente da contratação dos nossos serviços ou não. Uma outra pergunta ainda, né? Eu estou muito curioso, muito curioso. Uma pergunta... Você não está, você é. Você falou, enquanto a gente preparava o estúdio, sobre você... nesse momento está investida de alguns investidores estratégicos. Isso pode ser falado? Pode ser falado. O que você conta? Então fala. Então, a gente foi investida, a gente teve 2 rodadas de captação, como a gente chama, né,
nesse mundo de startup. A primeira rodada de investimento veio da Apex, que é um fundo aqui do Espírito Santo, e da Stars. Porque muita gente não conhece em outros lugares. E da Stars, que também é um fundo aqui do Espírito Santo, né? Foi onde eu conheci ela. Que foi onde a gente se conheceu. A gente fez uma captação em 2022 de R$600 mil. Foi um investimento que ajudou muito no processo de crescimento de tecnologia, de plataforma, de estruturação operacional, comercial, time e tudo mais. E agora, em junho, a gente fechou uma outra... junho. Agora. Olha, que foi. legal. Em junho, a gente fechou a segunda rodada de captação, no valor de R$700 mil, com o Fundo Soberano aqui do Espírito Santo. O Fundo Soberano... Fala um pouco sobre isso, Júlia. Acho que é importante falar, porque nós estamos falando de Vitória, no Espírito Santo, para quem vai ver a gente no Japão, no Canadá, como aconteceu. O que é o Fundo Soberano, para quem não conhece? O Fundo Soberano é um fundo de investimento que vem a partir dos royalties do petróleo para para eles produzirem economia futura, assim, né? Investir em empresas que futuramente podem dar... que o petróleo venha a acabar. E que venha dar um retorno para esse fundo de investimento aqui no Espírito Santo. É um modelo que no Brasil é o único um dos 100 fundos mais bem-sucedidos no mundo, o Fundo Soberano e é o único Santo. do Brasil, né? Que tem essa modelagem de... Muito importante. E aí o Fundo Soberano, ele faz um investimento junto com uma aceleração, que a gente chama, né? Que ele é, como que eu posso... Gerido pela ACE, né? Pela Quartzo e a ACE. Isso. E aí, eles fazem o investimento, mas eles também fazem um acompanhamento com a gente. Eu gosto muito dessa ideia, Eles como a Stars. Eles aportam conhecimento, né? Smart Money. Não é cobrado, entre aspas, esse smart money, né? No final das contas, o equity é só... conhecimento, gestão, network. Exato. Mas é próprio interesse deles. Próprio interesse deles, exato. Então, eles fazem um acompanhamento. Alavanca. Exato. A Stars também tem esse modelo, né, Fábio? A gente também fez o acompanhamento de aceleração com a Stars, a gente agora passa pela aceleração com a ACE. E eu acho, assim, que eu gosto muito da ideia, que isso também é uma coisa muito curiosa. Quando a gente é startup, a Maia é uma startup, então a gente sempre fica buscando investidor, a gente sempre tem que ir atrás de pessoas que comprem essa ideia e que querem investir na gente. Mas eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de falar, que até para empreendedores, assim, é que não é qualquer investidor, sabe? Não adianta a gente sentar numa mesa com um investidor que está falando muito, que a gente quer dar retorno financeiro, obviamente, porque o retorno financeiro é importante para a gente também, mas o mercado que a gente entra tem que ser um mercado onde esses investidores têm um mínimo conhecimento. A gente está falando aqui de economia prateada, a gente está falando de longevidade, a gente está falando de um público 50 mais, 60 mais. Um mercado que, como a gente falou no início, ainda tem muito que ser explorado, ainda tem que ser muito visto, ainda a gente precisa de educar as pessoas quanto às necessidades. Então, não é qualquer investidor que é interessante para a Maia. Não é qualquer investidor que entende o que a gente fala. Então, o bom dessa conversa foi que, à medida que eu fui falando, vocês vão se conectando à importância disso, vocês vão entendendo, e isso vai fazendo sentido para vocês. Ou seja, não faz sentido eu falar com gente que não entende disso tudo, gente que não tem esse olhar para esse mercado. Então, o Fundo Soberano, ele vem muito nesse lugar também, né? Junto com a ACE, de ajudar a gente. Dá uma robustez para a coisa toda, porque você está falando de, se eu não me engano, são 2,5 bilhões de reais do Fundo Soberano, o aporte que não tem essa informação. Eu acho que é isso aí, 2 bilhões e meio. Você faz parte de um ecossistema de governo para o futuro, pensado para utilização para o Espírito Santo não viver a maldição do petróleo, que se chama de gastar o royalty todo com as necessidades do presente, mas garantindo o futuro. É muito interessante e que você faça parte, a Maia faça parte dessa visão estratégica de longo prazo. Muito interessante. Eu tenho duas perguntas. Uma, muita gente da audiência, quando escutar a palavra startup, pode ficar com a ideia de que pode ser que vocês atendem pouca gente, que é um negócio pequeno. E startup tem desde aqui até aqui, né?
Hoje, quantos clientes vocês atendem? A gente tem 4 anos, a gente acabou de fazer 4 anos agora em 5 de julho. A gente já atendeu mais de 1.000 famílias aqui no Espírito Santo. A gente abrange mais de 27 cidades, entre Espírito Santo, Brasília e Campos, né, Rio de Janeiro. Então, o Espírito Santo todo a gente atende. A nossa plataforma tem mais de 2.500 profissionais ativas, provavelmente uma das maiores plataformas, se não a maior, uma das maiores plataformas com profissionais da saúde ativas. A gente tem mais profissional ativo na nossa plataforma que hospitais, que home cares, empresas grandes assim. A gente já fez mais de 1 milhão de horas de atendimento. Nossa. A gente está falando... Uma quantidade de informações, de dados aí gigante. Agora, vocês têm alguma métrica de satisfação do cliente, tipo NPS? A gente tem NPS de 95% de satisfação de cliente e profissional da saúde. É muito legal. Pergunta que eu ia falar, porque eu acho que um ponto importante é o cliente, mas um tão ou mais importante é o profissional, o cuidador. E os profissionais de saúde, porque se ele está satisfeito... É da família. E do profissional. Do profissional. Dos dois. NPS 95 é muito bom. O que a gente faz? Né? Quando a gente pensa no propósito da Maia de melhorar a vida dessas pessoas, a gente também pensa nas profissionais da saúde. E a gente criou uma modelagem que fosse realmente benéfica para os profissionais da saúde. Então, o que a gente criou no Brasil, nunca ninguém tinha feito, a gente fez, hoje algumas empresas copiaram o nosso modelo, a gente paga os profissionais da saúde toda semana. Então, a gente está indo... No mercado? Não, o mercado paga com 30, 60 e 90 dias. Nossa. Então, a gente está falando Trabalha hoje e ganha daqui a 90 dias, um plantão. A gente está falando de empresas do mercado que fazem com que essas profissionais elas trabalhem e demorem muito tempo para receber, muito tempo. Então, a gente está falando de pessoas que trabalham hoje na terça comigo, quarta-feira e quinta-feira elas recebem na conta delas. Nossa. A gente fala de um pagamento de então, até 7 dias. Então, você tem uma gestão de dias. capital de giro aí muito Exato, cuidadosa. Exato. E a gente que criou essa modelagem aqui no Brasil. A questão financeira é muito importante para elas. A gente está falando de uma população, de uma área profissional como cuidadora de idosos, que é uma área que ela é pouca vista, pouca reconhecida. A gente ainda tem uma certa dificuldade da profissionalização dessas profissionais. E a gente resolveu olhar para elas de uma outra forma. A gente resolveu olhar para elas de uma maneira de valorizar o que elas fazem, porque no final do dia elas estão encostando nas pessoas que a gente mais ama, elas estão lidando ali com as pessoas que a gente mais ama, mas a gente quer melhorar a vida delas. Então a parte financeira ela é uma parte muito importante, mas a gente também dá outros reconhecimentos, né? A gente realmente criou uma comunidade, é uma comunidade que a gente mantém atualização, a gente tem produtos que são feitos só para elas, a gente traz informações, a gente tem a gente acabou de criar um Instagram só para profissionais da saúde, para a educação, para também realmente trazer delas, né? E a gente está sempre em contato com elas. Então a gente diariamente está em contato para saber como que a gente melhora a sua vida, o que faz sentido para você. Com a tecnologia você pode ter a ida e a volta. E aí, mais do que isso, a gente também trabalha para propiciar a elas um local de trabalho digno. Então, a gente não aceita discriminação. A gente não aceita que essas profissionais sejam tratadas de maneiras das quais a gente não julga, pelo menos, corretas, aceitáveis. Então, a gente não aceita discriminação racial, por exemplo. A gente também não aceita... eu quero uma profissional... que a profissional entre pela porta da cozinha e que ela coma na varanda. Não. Ou a profissional ela vai ser tratada como um familiar, ou essa profissional, a Maia, não entra na tua casa. A gente já demitiu cliente porque tratou o profissional mal. A gente já demitiu cliente por causa de racismo, por exemplo. Você é muito corajosa. Porque a gente sabe que se a gente não der dignidade, a gente não cuida dignamente para o idoso. Exato. É uma mão de via dupla, né? O cuidador ou o profissional de saúde se sente, vai afetar em como o idoso é tratado. Então, a gente permite que essas profissionais, né? A plataforma elas trabalham quando elas querem, aonde elas querem. Se elas não podem fazer plantão, elas não são punidas por isso. É isso. São. Elas que fazem a escolha da disponibilidade delas. Mas isso não causa um problema, por exemplo, minha mãe, né? Eu vivi um processo com ela.
Minha mãe não gostava quando estava toda hora trocando de Não, a de gente não troca cuidadora. toda hora. A ideia não é trocar toda hora. É. A ideia é, por meio da plataforma, a gente encontrar o perfil que a sua mãe precisa, né? Matchmaker Então, a gente ali. faz toda uma verificação de o que a sua mãe precisa com a verificação da profissional. E a verificação da profissional são habilidades técnicas e pessoais. Entendi. Então, a gente tenta garantir um match perfeito inicial. Entendi. Para Com o começar. match perfeito inicial, a gente cria uma equipe e aí a gente Daí mantém essa começa e vai equipe. ajustando. Entendeu? É porque pro idoso uma estabilidade na equipe importante. é bem importante. É importante. A gente trabalha para isso, para a gente fazer esse match perfeito Ô, Júlia, logo de cara. Desculpa, Júlia, Fábio, me ajuda. Eu comecei essa conversa, esse podcast, com a perspectiva de estar entrevistando uma empresa de serviço de cuidados. À medida que a conversa foi evoluindo, eu fui identificando uma empresa de tecnologia. Nesse momento, a minha leitura é: a Maia não é uma empresa de serviço, não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de conhecimento. Minha leitura. A quantidade de pontos e aspectos que a gente conversou em cerca aí de 1 hora, nós não estamos falando de um livro, do manual, de prateleira, do curso de enfermagem ou de psicologia. A gente está falando de um ecossistema completo que vai desde, não é meramente o idoso, dependente, físico ou mentalmente, ou os dois. Você está falando da empresa, da família, de medicina, de remédios, de cuidados. Tem um conjunto de elementos aí que eu saio daqui, se nada mudar até daqui a pouco, assim, a Maia é uma empresa de conhecimento, nesse momento. Eu acho que a gente não precisa se limitar a isso, mas eu acho que no final do dia, o que eu desejo para a Maia, onde eu vejo a Maia, é realmente a Maia sendo uma empresa de dados, de conhecimento. Tá Né? perfeito. Então, aonde a gente quer chegar, É essa, aonde a gente quer chegar, é isso. O que a gente tem, a gente sendo uma grande, como se fosse um grande laboratório com as informações que a gente recebe por causa dos profissionais, dos medicamentos que a gente compra, que a gente entrega, toda essa logística. Mas o que tem no mercado, aonde a gente pode encontrar informações, produtos ou serviços que a gente auxilie a vida do idoso. E não, muitas vezes, a Maia sendo esse agente de entrega, mas também criando pontes para isso, criando links para isso. Então, a gente se coloca no mercado de uma forma disruptiva mesmo, de uma maneira completamente diferente dos nossos concorrentes. Eu acho que isso, eu consegui deixar claro isso para vocês. A gente realmente vem com uma ideia de transformação que é o que nos move. Porque a gente sabe que entregar o que é entregável hoje em dia no nosso país não é o suficiente. Não atende as pessoas, não entrega um bom resultado. Isso aparece no INPS, né? Dos dois lados. Então, a gente realmente o interessante quer... é que a Maia, a aspiração é ser uma empresa de dados, mas para chegar a ser uma empresa de dados, A gente ela tem tem um caminho que pra continuar trilhar. sendo, tipo assim, não é que você deixa de ser de serviço. O feijão com arroz tem que por isso ser que eu estou te falando assim, a gente não se limita Você não a deixa ser de uma empresa de serviço, conhecimento. Você não deixa de ser tecnologia, você não deixa de ser nada. Você é como se fosse florescendo, né? Então, é porque a gente poderia ser só assim, me perdoa. Se limitar A gente poderia se limitar a ser uma empresa de conhecimento, mas como que eu construo esse conhecimento? Da onde que vem esse conhecimento? Exato. Esse conhecimento puro, do jeito que a gente... Exato. Chão de fábrica. Quase um chão de fábrica. É o conhecimento que a gente vê todo dia. Porque é esse conhecimento que realmente transforma a vida dessas pessoas. Indo nessa direção, a gente está bem avançado, a direção tempo, precisa dar um tempo aí para a gente. Tem uma pergunta. Você diria, Júlia, que o fato de você não ser originariamente da saúde te permitiu olhar de fora e não estar contaminada, viciada, limitada pelo aspecto médico? Isso contribuiu? Com certeza absoluta. Absoluta. Eu não tenho a menor Você é um dúvida. outsider. Eu vou te falar, eu sou uma curiosa, eu sou uma pessoa que fui provocada, que a vida me impulsionou a isso. Eu acho que essa coisa de transição de carreira, ela é muito bonita falar, mas no fim
do dia. Foi a necessidade que fez o gato pular, sabe? É um pouco da possibilidade, da oportunidade que eu agarrei. Mas eu tenho certeza absoluta que esse olhar de fora da área da saúde, contaminado com o que é ensinado dentro das escolas, das instituições, me permite olhar para a saúde de outra forma. Então, é por isso que a gente se coloca hoje como uma empresa de serviço, de saúde, de tecnologia, de conhecimento, porque eu não me limito ao que eu faço, o que eu aprendi ali. Você pode se movimentar por várias áreas sem estar preso. Sem estar presa. Entendi, né? Faz sentido. E aí, para isso, eu vou agregando pessoas que me ajudem a chegar lá, porque eu também tenho a humildade de dizer para vocês que tudo que eu falei aqui foi o conhecimento adquirido com o passar dos anos, Você pode como se filha. Ser, entre aspas, mas ignorante. Mas com a ignorância de não ser uma profissional da saúde. Entendi. Entendeu? Muito bom, muito interessante. É. Fábio, como Acho estamos que aí? Precisamos começar a ir para o fim, né? Terminar. Essa conversa pode ir aqui mais ir. umas 2 horas. Estou à disposição, Fábio. Então, Júlia, muito obrigado por essa conversa tão rica e profunda, né? Creio que toca no coração de muitas famílias aqui. Com certeza. Eu acho que é sempre valioso ouvir quem tem uma experiência real com cuidados e com a saúde. E mais ainda, com quem faz isso com propósito e com muito amor no coração, né? Muito obrigado, realmente muito gostoso, muito bom. Já tinha escutado um pouco, mas hoje eu soube bastante mais do assunto. Muito agradecido, aprendi bastante. Já saio daqui hoje muito mais apto a lidar com isso, que eventualmente venha a ter na minha família, muito mais preparado. Obrigado, Júlia. E para a audiência, que recado você deixaria para eles que de alguma maneira pudesse ajudar? Porque nossa missão como sociedade IOTA é contribuir para melhorar a qualidade de vida dos 50 mais. Né? Eu acho que, e eu imagino que existe um mundo de possibilidades, mas se você fosse deixar uma ou duas sugestões, além de contratar a Maia? Além de contratar a Maia. Primeiro eu queria muito agradecer o convite, foi uma conversa muito bacana, assim. Eu acho muito gostoso, quando eu falo da Maia, eu tenho tanta coisa na minha cabeça, assim, que eu poderia realmente ficar horas aqui falando sobre coisas que ainda não estão vivas e que estão no papel e que ainda vão acontecer. Mas agradeço demais a oportunidade. Mas o que eu acho que a chave de tudo que a gente falou hoje, que eu poderia falar para as pessoas que estão nessa jornada, primeiro, adquirir conhecimento sobre o que está vivendo, sobre o que está passando. O conhecimento ele vai ser libertador, né? E o segundo ponto é não deixar de se olhar, não deixar de se enxergar como um agente nessa jornada, que não é só o seu familiar idoso que precisa de cuidado. Você também precisa de cuidado. A família precisa ser vista, a família precisa ser cuidada. Então, é criar realmente uma rede de apoio, sendo com a Maia ou não, mas para que faça que essa jornada seja uma jornada que vale a pena viver. Que o fim de vida também é um momento que vale a pena viver com seu familiar idoso. Muito bom. Então, acho que essa é a maior... É o que sintetiza tudo que a gente falou aqui hoje. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Muito bom. Agradecemos a audiência pela participação. Se gostou, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e nós vamos colocar quando sair no YouTube e nas outras plataformas os dados de contato da Júlia, da Maia e como obter mais informação para poder ter acesso aos serviços da Maia. Muito obrigado. Tenham um bom dia.